Nós começamos a estudar, quarta-feira passada, a carta de Tiago. Rapidamente, quem foi Tiago? Haviam três ou mais Tiagos, um era filho de Zebedeu, outro era filho de Alfeu, e uma recapitulada rápida. Mas o Tiago do qual nós estamos nos referindo, é o Tiago considerado pelos estudiosos irmão de Jesus, né? Que nasceu também de Maria, por isso que é chamado de meio-irmão de Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor diz, e ele foi gerado da união conjugal de José e Maria. Então, meio-irmão de Jesus, ele foi quem escreveu a carta de Tiago. Por volta do ano 45 a 50 depois de Cristo, para quem Tiago escreveu esta carta, esta epístola? Escreveu para os judeus convertidos, espalhados pela perseguição de então. Então, se você perdeu a aula anterior, eu estou dando uma pinceladazinha aí, né? Então, rapidamente, para a gente já passar para a aula 2, né? Outra coisa, importante sobre o livro de Tiago. O capítulo 1 trata basicamente, dentre outros assuntos, destaca atitudes a serem tomadas diante da tentação e provação, chamando a atenção dos destinatários, ou seja, daqueles que estavam dispersos, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Amém? Feito essa introdução, eu convido os irmãos a assistirem à primeira aula que está registrada. Se você não tem essa aula, pode pedir para o pessoal da mídia, coloca lá no grupo da igreja, por favor, manda o link da primeira aula, que aí o pessoal da mídia, vai mandar para você o link da primeira aula, para que você acompanhe. Portanto, feito esta prévia, da carta, da epístola de Tiago, nós vamos passar para a aula 2, que está em Tiago, capítulo 1, portanto, estamos ainda no capítulo 1, de versos 8 até 18, portanto, 9 versículos, não é isso? 9 são 18, então, de 9 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 9 a 18, diz assim: mas, contudo, todavia, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, se referindo ao rico, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, diante da tua santa palavra, nós nos encontramos. Suplicamos que o teu Santo Espírito
nos ensine, que nós estejamos com o nosso coração aberto à Tua palavra. Faz cair por terra, Pai, todo o empecilho, toda a falta de concentração, que nós possamos aqui, Pai, prestar a atenção ao que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, oramos e suplicamos que esta palavra venha impactar a nossa existência e nos fazer melhores servos e servas do Senhor aqui nesta terra. Em nome de Jesus. O povo de Deus concorda? Amém. Glória a Deus. Essa primeira parte, irmãos, que nós acabamos aqui de ler, começa dizendo assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E aí ele prossegue fazendo uma comparação, e aí nós vamos tratar um pouco dessa parte do texto, lembrando que a carta de Tiago estava sendo endereçada a pessoas que estavam vivendo um momento de aflição, fugindo do rei Herodes, da perseguição, só por serem cristãos. Então foi um momento de muita perseguição, momento que o povo estava assustado, angustiado, incerto, com incerteza, inseguro. Eram dias difíceis. E aí Tiago escreveu a estas pessoas que estavam vivendo esta realidade. Eram momentos de incerteza. Irmãos, nós não estamos isentos de vivermos momentos de incertezas pelo fato de sermos cristãos, não é? Não estamos isentos. E aí, o povo estava vivendo esta situação. E aí Tiago escreve, e Deus aqui nos mostra na palavra dele, os seus critérios de avaliação. E ele fala do pobre, e ele fala também do rico. Longe de nós entendermos aqui, quando ele diz assim: olha, você que é pobre, glorie-se na sua exaltação, na sua pobreza. Não fica angustiado porque você é pobre materialmente. Está escrito lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os que são pobres de espírito. Não é isso que diz? Bem-aventurados, porque esta pobreza será contemplada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E o povo estava angustiado, e Tiago escreveu, eu vou escrever para eles, e disse assim: olha, eu vou escrever para os ricos também, que forem ouvir isso que eu estou aqui escrevendo, para que não se angustie, baseado e confiado no seu critério, na avaliação humana, mas sim na avaliação divina. Davi, o rei Davi, disse assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Como é que nós entendemos isso, irmãos? Que a pobreza material não é o fim de tudo, que mesmo sendo pobre materialmente falando, o Senhor, com a sua misericórdia, com o seu poder, Ele nos alcança de maneira sobrenatural e natural também. Amém, meus irmãos? Porque nós não dependemos, não estamos necessitados só de coisas espirituais. Deus sabe das nossas necessidades holisticamente. Ou seja, que nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Amém? Deus olha
a cada um de nós de maneira completa. E Tiago está dizendo: escuta, você por ser pobre, não fica pensando que a tua pobreza é um empecilho para que Deus venha agir em você, através de você. É muito pelo contrário. Talvez a nossa pobreza, a nossa necessidade material chame mais a atenção de Deus do que a riqueza do rico. Agora eu quero dizer para os irmãos que não é proibido nem pecado ser rico não, tá? Para que você não fique pensando aqui que entrou numa igreja que as pessoas fazem apologia à miséria. Não é pecado. Mas o texto aqui está dizendo que nós, se formos ricos, não devemos apoiar a nossa confiança nas nossas riquezas. Amém, meus irmãos? Eu quero mais é ser rico. Tem gente aqui dentro que, se fosse rico, acudia muito mais gente do que acode. Amém ou não amém, irmãos? Você já está pensando aí? Ó, irmãos, quando eu não era cristão, eu ficava pensando assim: ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar a fulano, cicrano, beltrano. Aí eu ficava pensando assim: mas poxa vida, se eu ganhasse, né? Se eu ganhasse. Irmãos, quando você tem no teu coração a intenção de ajudar as pessoas, olha, cuidado com as suas intenções, porque elas são poderosíssimas diante do Senhor, tanto para que Ele te repreenda, como para que Ele te dê condições de fazer aquilo que você está querendo fazer. Quantos irmãos aqui, vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui, quantos irmãos aqui já tiveram intenção de ajudar alguém, e no momento que não tinham intenção, no momento que tinha intenção, não tinham condições de ajudar, mas logo em seguida você percebeu que Deus deu condições e você foi lá e ajudou? Quantos irmãos? Eu sei, eu tenho certeza. Obrigado pela colaboração de você. Você está prestando atenção aqui? Muito obrigado, viu? Olha, sabe por quê? As nossas intenções são poderosíssimas diante do Senhor. E as nossas intenções também podem nos trazer consequências terríveis. Porque o nosso Deus, que é onisciente, é disso aqui que Tiago está falando. Os critérios e avaliações divinas. Ele diz assim: olha, você que é pobre, não pensa que isso aí é o fim para você. Você que é rico, não pensa que você pode, por conta dessa sua riqueza, que você pode tudo. Quantas pessoas riquíssimas que contraíram uma enfermidade que o dinheiro não compra a cura, que essa enfermidade vai levar dessa vida para outra. E Tiago está dizendo assim: olha, investe em coisas interiores. Irmãos, o critério divino, a avaliação divina, é por isso que esta palavra tem o objetivo de alcançar o teu critério. Como é que você está olhando as pessoas ao seu redor? O que você pensa delas? O que você pensa delas? Meus irmãos, eu ainda, me permita uma experiência pessoal, eu ainda era adolescente, morava lá com os meus avós. Os irmãos, já contei aqui que meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, e aí o meu avô era aquele camarada que não podia ver a gente parado, entendeu? Não sei se você conhece alguém assim, mas se conhece, fica quieto. Não podia ver a gente parado, e eu estava ali, adolescente, tinha muito pé de caju lá, eu gostava mesmo de ficar olhando a natureza, fiscal da natureza eu era.
Eu ficava olhando os passarinhos. Mas o meu avô falava: vem cá, ô menino, pega aqui o rastelo aqui. Vai limpar a folha aqui. Vai ali, vai não sei aonde. E aí o meu avô me viu ali fiscalizando a natureza, olhando as árvores. Aí vem cá, não sei o quê. Me mandou fazer alguma coisa. Irmãos, essa foi a primeira experiência que eu tive da onisciência divina. Eu nem conhecia Jesus. Irmãos, vou contar aqui um pecado meu. Eu já pedi perdão, tá? Foi muito tempo atrás. Meu avô mandou eu fazer um negócio e eu saí caminho afora, esculhambando meu avô de tudo quanto era nome. Falando mal do meu avô, pensando que ninguém estava ouvindo. Mas, irmão, eu caminhei uns 10 passos fazendo isso. Me bateu uma angústia no meu coração. Ninguém estava ouvindo. Até hoje eu me lembro daquela angústia. Meu coração trancou assim, ó. Irmão, o nosso Deus, que diz assim: olha, você pobre, não pense que tudo termina na tua pobreza. Você rico, não pensa que tudo se fia na tua riqueza. Existe algo além e acima de pobrezas e de riquezas. Amém, meus irmãos? E Deus quer ver a nossa intenção, o nosso comportamento. Tem gente aí fora, irmãos, que estão dependendo. Tem gente lá no seu trabalho, tem gente lá na sua escola, tem gente lá na fila do banco que você vai, tem gente lá por onde você anda, tem gente que vai sentar do seu lado na condução, tem gente que vai depender dos seus serviços, tem gente que depende de nós, igreja de Jesus, que a Bíblia diz que a criação geme, esperando com ansiedade a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Amém, igreja de Jesus? Precisando, eita, glória a Deus, derramou o negócio. Precisando, irmão, da nossa manifestação. Por isso que Tiago escreveu ao povo que estava lá no cativeiro. Os cristãos, os judeus cristãos convertidos, estavam fugindo. E o texto continua. Irmãos, essa primeira parte fala dos critérios divinos. A segunda parte fala de 2 recompensas e um equívoco. 2 recompensas e um equívoco. E diz assim: bem-aventurado, feliz, o homem e a mulher que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a os que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém, meus irmãos? Primeira parte do texto diz assim: olha, bem-aventurado é feliz a pessoa que passa pela tentação, pela prova, porque receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que, o quê? Aqueles que o quê? Tá, eu queria que ficasse bem claro isso, irmão. É prometido aqui. Primeiro ele diz assim, ó, tem uma recompensa. Tem uma coroa de quê? De vida. Tem uma recompensa. E tem outra recompensa também. São 2 recompensas. E ele diz assim, olha, a condição para você ganhar a coroa, ele diz aqui que você tem que distribuir sopa lá no Lago Japonês, é isso? A condição para você ganhar essa coroa, qual que é? No final, qual que é a condição? Em amar. Irmãos, e amar implica, pode chegar, meu querido, seja bem-vindo. E amar
implica em ação. Ele fala aqui, irmãos, de coisas que, bem-aventurado, feliz, que passa pela tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Estava eu, a Belmira e a Terezinha essa semana, enquanto a gente almoçava, e a gente estava, aqui tem um negócio do almoço, na hora do almoço, coisa tudo boa, coisa de Deus mesmo, e a gente deu boas risadas, porque a Terezinha falou assim, Terezinha está aí não, né? Tá não. Terezinha falou assim sobre vida eterna. Terezinha disse, eu não quero ficar não. A Belmira falou também, não quero não, eu quero ir para o céu. Aí surgiu essa conversa. Eu falei assim, mas só vai para o céu quem ajudar no bazar. Aí deram risadas, né? E a gente se diverte. Quem não vem no bazar ajudar não vai para o céu. Mas irmãos, não que aquilo é que vai fazer com que a gente mereça ir para o céu. Mas todos aqueles que amam o Senhor entendem que o que se faz aqui no que se refere à pregação da palavra, seja para criança, seja para adulto. Aproveitando aqui o parêntese, vou abrir um parêntese aqui. Irmãos, muitas das pessoas, não poucas, na sala de batismo, que eu pergunto, onde foi que você entregou a sua vida para Jesus? Muitos dos que eu pergunto, nas salas de batismo que eu já fiz, na igreja lá em Penteado, aqui, nas oportunidades que eu tive de fazer, muitos dizem que entregaram a vida para Jesus na sala do ministério infantil, irmãos. E eu fico impressionado com isso. Eu digo para vocês, viu, professora, para que vocês entendam o valor que tem. E estamos precisando de pessoas que se proponham a ajudar no ministério infantil. Só procurar a irmã Dayana, ou a irmã Aldenora, ou a irmã Damila. Procurem ela, uma delas aí, a irmã Dora. Porque, meus irmãos, a questão é o nosso envolvimento. Quando a gente ama, como diz a música popular, a gente cuida, né? Diz que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me ama ou não está maduro. Onde está você agora? Irmãos, com Deus, e Tiago está dizendo assim, olha, essa coroa é para aqueles que amam. Quem ama, obedece. Amém, meus irmãos? Quem foi que forçou você, Moacir, a vir na casa do Senhor hoje, Moacir? Será que foi a Michela? Será que a irmã Adriana falou assim, Reginaldo, vá para a igreja hoje? Quem foi que te forçou a vir na igreja hoje? Quem é que te força a dizer que só Jesus Cristo salva, que longe de Jesus é inferno na certa? Quem é que faz com que você tenha paciência em momentos de tribulação, que foi o que estudamos na aula passada? Quem é que convence você de que a tribulação produz a paciência, e a paciência, por sua vez, produz a perseverança? E se você pacientemente, você for passar pela prova, a palavra do Senhor diz que nós seremos coroados, porque esta coroa, ela está reservada para aqueles que amam o Senhor. Amém, meus irmãos? E o que Deus quer de nós? Como é que a gente vem para a casa do Senhor e a gente trabalha o mês inteiro e tira 10% no mínimo do que a gente ganha suado e coloca no gasofilácio? Como é que a gente deixa as coisas muitas vezes para fazer na nossa casa e vem para aqui? Como eu sei que irmãs e irmãos, se estivessem em casa, na pior das hipóteses, estava com o pé lá em cima no sofá,
o ventilador ligado, assistindo, espero que não o Big Brother, mas outras coisas mais interessantes, com a família. Vocês fazem isso aqui, não é por conta dos olhos verdes do pastor, que ele nem tem, é porque vocês amam ao Senhor. Amém, meus irmãos? E eu estava inquieto no meu coração, falei: Jesus, o povo não está vindo para a tua casa. Domingo passado tinha quase que essa quantidade aqui. O povo não está vindo para a tua casa. E o Senhor colocou paz no meu coração com essa palavra, disse assim: aqueles que me amam vão para a minha casa. Amém ou não amém? A menos que não possa. Falei: tá bom, eu vou ficar quieto. E aí Tiago escrevendo disse assim: olha, aqueles que amam ao Senhor, bem-aventurado os que suportam. Tem uma outra tradução que diz assim: porque quando for provado receberá a coroa da vida. Ninguém sendo tentado, olha o equívoco, de Deus sou tentado, diga, porque Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. Cada um ao ser tentado é tentado. Aí ele explica a questão da tentação. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Irmãos, olha o processo. Olha aí o processo. Olha aí as fases. Primeiramente, um equívoco. E algumas pessoas dizem assim: olha, eu estou sendo tentado. Deus permite ser tentado, mas Deus não tenta ninguém. É necessário que saibamos que o que causa a nossa tentação são os nossos critérios humanos, são os nossos interesses, são a nossa, digamos assim, a nossa balança de valores. É isso que faz com que nós sejamos tentados, irmãos. E quando eu li pela primeira vez esse texto, ele fala das fases da tentação. Diz assim: olha, que primeiro ela vem aqui na mente, aí você dá uma trelazinha, ela desce para o coração, aí você dá uma trela maior, ela vai para os membros, vai para os olhos, vai para a mente, ela toma conta do seu corpo, e depois vem a execução do pecado. E ele usa uma linguagem metafórica, dizendo que, em algumas traduções, que aí ele concebe a tentação e depois dá a luz. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu vou convocar os irmãos. O pecado, ele não tem nem que ser concebido, mas se ele for concebido, antes dele nascer, tem que ser abortado. É só aí que eu sou a favor do aborto do pecado, viu? Só aí. Estou usando uma linguagem bem feia, porque parece que a gente presta mais atenção. É só aí. Não pode dar à luz o pecado. E aprove a Deus que, se tiver algum pecado sendo gerado, seja sendo preparado, porque não é um negócio que acontece de uma vez. Às vezes o negócio vai chegando pelas beiradas. O cão é sujo, ele tem estratégia. Lembra que eu falei do equívoco? Nós estamos equivocados, porque assim, o primeiro prêmio é garantido se tu amas o Senhor. Nem diz que tu é perfeito, ele diz que se tu ama, você ama, diga amém ao Senhor. Se você ama ao Senhor,
Ele vai tratar a tua vida como está tratando com a palavra dele. Escuta, cuidado, porque durante toda a nossa existência tem coisa que vai chegando, que dá um bom dia hoje, amanhã põe a mão em cima, depois sente um cheiro agradável, e vai chegando, faz uma refeição junto, vai indo, mas aprove a Deus que não seja consumado, porque quando dá luz ao pecado, o resultado é a morte. E essa palavra serve para isto, para mim, para nós. Eu posso ouvir o amém da igreja de Jesus? O texto diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, assim como está a coroa como recompensa daquele que suportou a tentação e a provação, a recompensa é a coroa daqueles que amam ao Senhor, e a recompensa do pecado é a morte. Duas recompensas e um equívoco. Amém, meus irmãos? Já caminhando para encerrar, me perdoe por ter passado um pouquinho do horário. E ele diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. De onde vem a pergunta que não quer calar? De onde vem o bem que te alcança? Já viu o cristão dizendo: nossa, que sorte! Já viu o cristão falando isso? Às vezes nós escutamos alguns depoimentos na televisão de pessoas que passaram por um acidente e saíram do acidente com vida e dão depoimento na televisão, dizendo assim: olha, de fato, foi o meu dia de sorte. Você já viu o pessoal na televisão dizendo isso? E eu fico observando assim, a pessoa escapou de um negócio assim que foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi Deus, e eu fico esperando a pessoa dizer assim: graças a Deus. Ele não diz, ele diz assim: foi sorte. De onde vem o bem que te alcança? Irmãos, por isso a palavra do Senhor, ela diz bem claramente: não erreis. Olha a expressão: não errem desta maneira, não errem feio, meus amados irmãos. Vocês que estão lá na dispersão, vocês que estão fugindo da perseguição, não errem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aí temos várias lições, mas nós vamos ficar com essa assim: nós temos que ter certeza absoluta de onde vem o bem que nos alcança. De onde vem o bem que nos alcança? Pensa num bem, mas um bem bem bom. Pensa num bem assim que você recebeu, e você fala assim, toda vez que você lembra, você diz assim: glória a Deus. Às vezes é um filho, né, que a pessoa recebeu de Deus, um bem, glória a Deus. Às vezes foi um livramento. Alguém se arrisca a dizer assim: qual foi o bem que você, quando você lembra que Deus te deu, você dá um glória a Deus? Fala aí. Fala, Belmira. Em primeiro lugar, meu filho. O filhão. Amém. Quem arrisca outro? Fala, Paulinha. A restauração de que irmão? Daquele que está sentado ali?
Abençoado? Ainda batiza esse menino. Eu esperava que a igreja dissesse mais animada, né? Amém. Eu tenho fé. Deus tem um plano para a tua vida, meu amado, viu? Olha o que a tua irmã falou, é forte o que ela falou, hein? É forte. É forte. Só entregar a vida para Jesus que Ele faz a obra. Amém? Dá um aleluia aí, irmão, glória a Deus. Eu faço assim, sabe por quê, irmão? Porque para animar o irmão um pouquinho. Deixa eu falar um negócio para você. Mais uma pessoa? Fala, minha irmã. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Quarta-feira, a gente, na igreja primitiva, um vinha com um versículo, outro vinha com testemunho, outro levantava, obrigado a Deus pelo meu filho, irmão, isso é culto racional, é culto vivo, é culto de quem está vivo espiritualmente. Aleluia. Eu quero ver isso aqui lotado na quarta-feira, a gente estudando a palavra, a gente dando testemunho, e eu vou ver isso aqui, em nome de Jesus. E você quer ver também? Diz amém, pelo menos. Ninguém dorme aqui não. Tem mais alguém que levanta a mão e dá o que foi que Deus fez? Esse camarada. Amém? Olha, já deu testemunho, Clóvis. O Clóvis é tímido. Olha, eu também. Todo dom perfeito, toda boa dádiva. Eu sei que todo mundo aqui tem motivo para levantar a mão e dizer, lembra, é porque às vezes a gente não lembra na hora, né? Mas a gente lembra assim, glória a Deus. Eu me recordo, quer ver? Eu vou falar da tua vida, Aldenora, da tua vida e do Edmilson. Eu me recordo que o Edmilson foi despedido, tu lembra disso? Eu me recordo. Aí você vai lá naquela esquina ali, o sorvete da vila, fazendo o maior sucesso. Irmãos, todo dom perfeito, toda boa dádiva, o sustento, a saúde, né, minha irmã querida? Eu compartilho com você, viu, dessa alegria também, viu? Olha, eu compartilho. Confia no Senhor, meu irmão, viu? Não erreis, todo bom dom perfeito, e vem de onde? Vem do Pai das luzes, de onde não há mudança, nem sombra de variação, o Deus que é imutável. E para finalizar, segundo a sua vontade, escuta aí, Ele nos gerou pela o quê? Pela palavra, que vocês estão ouvindo agora, palavra da verdade, para que fôssemos alguma coisa assim que Ele criou de segunda mão, foi assim? Hein? Alguma coisinha assim mais ou menos, que Ele fez em caráter experimental. Ele criou como primícia, viu meu filho, viu meu querido? Ele criou como primícia. Por que que Deus insiste tanto com o ser humano? Para que ele venha para perto dele. Porque Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nenhuma criação de Deus recebeu o sopro dele. Nenhuma, só você, minha irmã, só você, meu irmão. Ninguém, nada, recebeu o sopro dele. E Ele olhou e soprou em nossas narinas, e nós nos tornamos alma vivente. Deus se move em você. O Espírito Santo se move em você. E é por isto, por essas e outras, que você está aqui nesta noite, estudando o livro de Tiago. Deus falou no teu coração nesta noite? Essa é apenas a segunda aula. Que nós aprendemos hoje. Critérios de avaliação divina. Nós aprendemos hoje 2 recompensas, uma coroa para aqueles que amam a Deus e a morte para aquele que deixa
o pecado dá a luz. Todo dom perfeito, de onde vem o bem que nos alcança? Da sorte? Da sorte que nada, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, vamos nos colocar de pé.